Você sabe errar? Queria falar com você hoje sobre como isso é importante para o nosso desenvolvimento e para o nosso aprendizado. Nós hoje vivemos numa sociedade onde ninguém quer errar. Eu acredito que você também deva pensar, poxa, mas por que alguém gostaria de errar? Afinal de contas, quando nós erramos, nós muitas vezes sofremos algum tipo de prejuízo, ou de dor, ou de decepção, ou de frustração. Agora, se nós realmente pudermos olhar para a gente enquanto seres humanos com mais amorosidade, a gente se pergunta, qual é o problema de eu errar? Muitas das pessoas para quem eu faço essa pergunta ficam como se fosse num curto-circuito. Você sabia que você pode errar? Você sabia que errar faz parte da nossa questão de sermos humanos? Nós somos seres humanos. Enquanto seres humanos, o aprendizado exige o seu erro. Em muitos casos, exige o seu erro. Quando você olha para uma criança, por exemplo, que ela está caindo e levantando novamente para que possa passar pelo processo de aprendizado para poder caminhar, por exemplo, você sabe que aquilo é normal, você sabe que aquilo faz parte do processo. Mas, no entanto, a gente olha para uma criança e a gente consegue ver isso com tranquilidade, mas quando a gente olha para a gente, de repente, enquanto adolescentes, de repente você é adolescente ou já na vida adulta, é como se a gente não conseguisse aceitar o fato de que nós erramos. Então, a gente fica muitas vezes se martirizando, se punindo, nossa, por que eu errei, por que foi assim, eu não queria que isso tivesse acontecido, as pessoas caçoaram de mim, as pessoas tiraram um sarro de mim. Gente, não vamos dramatizar demais os nossos erros. É justamente a tentativa que vai nos dar a chance de errar, mas também de acertar. Você já parou para pensar que muitas vezes quando você vai arriscar, você só pensa no lado negativo? Puxa, mas e se não der certo? Então a proposta de hoje, e se der certo? E se der muito certo? E se o seu erro ou o risco de errar fosse também o risco de desenvolver e aprender coisas importantíssimas para a sua vida? Então, essa mensagem de hoje, ela serve justamente para que nós possamos olhar para os nossos erros com uma atitude mais humilde, sem a arrogância de termos que nos colocar num pedestal onde nós não possamos errar. Porque sabe o que acontece quando você não se permite errar? Você vai aos poucos permitindo que o medo tome conta de você. E quanto mais o medo toma conta de você, mais você se exige, mais você se pressiona e menos você arrisca e faz coisas na sua vida. Então, quando a gente olha para as pessoas que se desenvolvem, que aprendem, até mesmo pessoas muito bem-sucedidas, o que elas fizeram? Elas aceitaram o fato e o risco de que elas poderiam errar. E, de fato, elas erraram muito. Quando você começa a olhar para a vida de, muitas vezes até mesmo celebridades, grandes esportistas, grandes artistas, muitos dos casos, eles erraram várias vezes, até chegar num conceito bacana, até chegar em um pulo, um salto de mudança, ou às vezes até mesmo para a fama, se for o caso de algumas pessoas. Então, qual é a nossa possibilidade de aprender e evoluir se nós não aceitarmos o erro enquanto sendo parte integrante desse processo? Quando nós olhamos com mais carinho para os nossos erros, primeiro de tudo é que a gente já não vai mais ficar numa crítica tão grande e errar não será mais um processo tão doloroso. Em segundo, nós conseguimos receber com mais rapidez o aprendizado que o erro nos propõe. Porque as pessoas que ainda estão negando os seus erros, as pessoas que ainda estão se punindo, muitas vezes estão perdendo a chance de realmente absorver o aprendizado que tem aquele erro. Porque se você fica na dramatização, se você fica só, por que isso aconteceu? Você está perdendo a chance de dizer, nossa, o que eu posso aprender com isso que aconteceu? E quando você olha para as outras pessoas, todas elas também estão ali nessa mesma coisa, de não querer errar. Gente, vamos assumir com tranquilidade nossos erros. Faz parte do nosso aprendizado. E somente a partir do momento que você se abraça com amorosidade e que inclusive assume o risco de você errar,
é que você vai conseguir colocar para fora a sua verdade. Como é que você vai colocar e expressar as cores do seu espírito se você está se cagando de medo de botar no mundo a sua verdade? Sempre com medo das críticas, sempre com medo de errar. Olha, eu sei que esse é um processo que vai exigir um cultivo. Então a gente começa hoje a olhar de forma diferente para os nossos erros, com mais carinho, com mais amorosidade e com acolhimento, entendendo que as pessoas podem sim tirar sarro da gente, não tem problema, porque isso faz parte, todo mundo é assim também. Então tira esse peso das suas costas, tira essa carga dos seus ombros, aceita com alegria e com entusiasmo que a vida tem surpresas, tem momentos onde você não sabe o que fazer. A vida é cheia de riscos e está tudo bem, porque da mesma forma como você pode cair hoje, você se levanta, aprende e fica cada vez mais esperto, fica cada vez mais sábio, fica cada vez mais pronto para deixar a vida entrar sempre de coração aberto. Então, a dica de hoje é: vamos aprender a errar com amor, para que isso tudo possa se converter num aprendizado cada vez mais profundo sobre como a vida funciona. Legal? Então, me conta o que você acha sobre essa ideia de saber como errar e fala suas impressões aqui nesse vídeo, tá bom? Grande abraço, pessoal!